todos os nossos dias foi projetado pelo Senhor. Todos os nossos dias foram projetados por Deus. Foram catalogados. Está escrito no livro de Deus. Eu tenho certeza que ele não coloca lá, não colocou lá sexta-feira da derrota, tal, não colocou lá. Ele não planejou nenhuma tragédia para a nossa vida. Até porque em Romanos também, capítulo 12, versículo 2, diz que o Senhor... E aí vem a questão da nossa mente, da nossa imaginação. Como nós nos vemos, como diz Provérbios 23, 7. Como imaginou a sua alma, assim é. E lá em Romanos 12, 2 diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela nossa renovação da nossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está vendo? As coisas de Deus. Lá em Gálatas diz que o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então os planos de Deus para a nossa vida, ainda que nós temos que passar por batalhas, mas nós somos vencedores, conquistadores. As batalhas, as dificuldades que vêm é para nos fortalecer, nos fazer superar e vencer. Alguém, para levantar um troféu, é necessário ele ir para a luta, correr, ir para o campo de batalha, subir no ringue. E quando ele vai para o pódio, erguendo o troféu, ele, muitas das vezes, está sangrando. Mas ele está ali com a alegria, às vezes ofegante, mas está com o seu troféu na mão. E tem uma multidão ali aplaudindo e vendo, ele conseguiu, ele venceu. Então, Gideão era um israelita que vivia há 7 anos juntamente com o povo de Israel, sob forte opressão dos midianitas. Durante aqueles anos, tudo que Israel produzia era saqueado repentinamente pelos midianitas. Imagine-se no lugar de uma pessoa envolvida nesse contexto. Você sentiria raiva? Talvez sim, porém o povo de Israel não conseguiu vencer porque havia se rebelado contra Deus. Depois de 7 anos sendo derrotado, talvez você, depois de 7 anos sendo derrotado, talvez você não sentisse mais raiva, mas sim medo. Era este o caso de Gideão. Ele malhava o trigo no lagar, onde se pisava uva, ou prensava-se azeite, para esconder dos midianitas. Diariamente ele tinha medo de ser saqueado novamente. Você sabia que existe muitas pessoas vivendo esse medo? Vivendo essa insegurança, essa incerteza? Você acha que as pessoas olhavam para Gideão e viam um guerreiro? Não. Provavelmente, não. Talvez as pessoas o vissem como um homem medroso, fracassado. Porém, Deus não o via dessa maneira. Será que Deus olha para você e para mim e acha e nos vê como um fracassado? Como um derrotado? Não. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Nós é que colocamos esse sentimento de medo. Por isso que quando a pessoa ela se apodera da verdadeira palavra de Deus, se reveste do Espírito de Deus, ela vira um leão, uma leoa. Ela parte para cima, ela vai para a luta na certeza que vai vencer. Você precisa se revestir desse Espírito, o Espírito de Deus. E muitas das vezes é
a gente agir como se estivesse em uma revolta, né? É verdade mesmo, categoricamente. Se revoltar contra essa situação, se revestir da palavra de Deus, como diz lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, meus irmãos, que pela compaixão de Deus, né, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Nós só podemos resistir os midianitas, o diabo, os demônios, os problemas da vida, as dificuldades, se primeiro nós nos revestirmos de Deus. Você não vai conseguir vencer essas dificuldades, você não vai conseguir ser um vencedor se primeiro não se submeter a Deus. Isso quer dizer obedecer a palavra e os mandamentos de Deus. Irmãos, em nome de Jesus eu te peço, compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Me ajude a evangelizar através desse meio. Seus amigos do Facebook vai receber essa palavra. Quem sabe alguém saia do fundo do poço, possa se revestir da palavra de Deus e mudar de vida. Seja um parceiro da fé juntamente comigo agora. Compartilhe esse vídeo. Olha, se fosse qualquer outro tipo de vídeo aí de mulher se rebolando e tal, qualquer outro tipo de coisa, meu irmão, já estava assim. Você deve entender comigo que as coisas de Deus têm essas dificuldades. Então, pelo menos nós, em Cristo Jesus, que estamos nessa fé, vamos dar essa força, essa mão. Compartilhe para que alguém seja alcançado por esta palavra e saia da vida de miséria que está vivendo, que está lá muitas vezes na caverna, medroso, está lá amedrontado. E tem jeito sim para essa pessoa. Há uma libertação. Se libertar dos midianitas, está sofrendo no casamento. O médico já disse que não tem mais jeito, mas a palavra de Deus diz que tem jeito sim. A cura, a libertação, a paz. Há uma vida e uma vida com abundância que o Senhor prometeu ao seu povo. Então você acha que as pessoas olhavam para Gideão e viam um guerreiro? Não, provavelmente não. Talvez as pessoas o vissem como um homem medroso, fracassado, porém Deus não via dessa maneira. Muitas das vezes estamos vivendo um fracasso, vivendo debaixo de um medo. Tem medo de tudo. Mas Deus não nos vê assim. É nós que nos colocamos nessa situação. Mas quando nos revestimos do Espírito de Deus, recebemos a sua palavra, nós somos revestidos de coragem. E que assim aconteça na sua vida e na minha vida hoje, em nome de Jesus. O espírito de coragem. Que o Espírito de Deus se aposse da sua vida. Que este medo seja arrancado agora. Que esse espírito de depressão, de insônia, seja arrancado agora em nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus entre na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em Juízes capítulo 6, Deus manda um anjo falar com Gideão, que ele iria liderar a vitória sobre os midianitas. No versículo de Juízes capítulo 6, versículo 12, está escrito: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão estava escondido, malhando trigo, com medo de ser saqueado. Deus olhava para Gideão como um varão valoroso. Por isso que esses dias o Senhor vem falando comigo e eu venho transmitindo para os demais
Provérbios 23, 7. Como imaginou a sua alma, assim o é ou o sucederá. Como você se vê? Aleluia. Um vitorioso, um vencedor, um conquistador, um derrubador de muralhas, destruidor de gigante, ou um medroso fracassado que está se escondendo? Como você se vê? Deus olhava para Gideão como um varão valoroso, um homem corajoso, porque ele o fez assim. Deus olha para mim e para você e nos vê como um homem, uma mulher valoroso, valorosa, corajoso. Deus nos fez assim. Deus nos fez com esta capacidade de pisar em serpente, em leões, expulsar demônio, curar enfermos, falar novas línguas. Mas esse falar novas línguas, não estamos falando dessa enxurrada de línguas estranhas dentro das igrejas, não. Faz parte, mas está falando de novas línguas, de uma linguagem, de uma vida diferente. Porque hoje o que eu vejo de crentes que diz que são pentecostais, mas quando pega no microfone é só para dizer que o diabo fez isso, que o diabo fez aquilo, que está vivendo isso, que está vivendo aquilo. Isso não é uma linguagem de quem é corajoso. A linguagem de quem é valoroso, valorosa, de alguém que se apoderou da palavra do Espírito de Deus, é de vitória, é de conquista. Tem luta, mas tem vitória. Tem muitas pessoas que estão vivendo isso.